A realidade bateu na porta. Vai ser difícil demais para o Bahia esse campeonato, meu querido Ronexon Gomes. Vai ser difícil demais esse campeonato para o Bahia, meu querido Rodrigo Rocha. Para a alegria do meu querido Irineu, para a alegria dos meus amigos torcedores do Botafogo, infelizmente o Botafogo venceu o Bahia. E agora a análise pós-jogo dos meus amigos Ronexon Gomes, Rodrigo Rocha. Mais de 2.000 pessoas ligadas aqui com a gente, arrebentando o dedo no like. Meu querido Ronexon, cita o dedo no Bahia, porque esse esquadrão de aço não jogou nada. No segundo tempo, o Botafogo foi melhor e vocês dois tinham sinalizado isso. Tá de parabéns os comentários dos meus amigos Ronexon Gomes e Rodrigo Rocha. Deixa com você, meu querido Ronexon. Arrebenta e joga duro. Wendel, é o que a gente vinha falando, eu acho que o Bahia precisa repensar, né, o protagonismo, porque a Série A ela é mais complicada. Né? A Série A já tem alguns projetos, inclusive o Botafogo. Eu acho que o Bahia talvez não entendeu isso. O Botafogo já pingou na temporada passada. Foi uma crise a temporada toda. E o Botafogo nessa temporada parece mais pronto. Então o Bahia precisa entender que a Série A é muito difícil, o nível lá em cima. Então talvez, lá na hora de o Bahia esquecer um pouco aquela conversa de propor jogo, talvez seja a hora de fechar a casinha, colocar o lateral, mais lateral do lado esquerdo ali, Chaves e Jacaré, eu acho muito exposto para jogar com grandes equipes. O Campeonato Brasileiro você só vai ter clássico. Foi assim com o Red Bull Bragantino, hoje Botafogo, depois virão outros jogos só clássico. E mais uma vez, Wendel, o que é preocupante, a gente não pode passar pano. O Bahia foi campeão baiano, com pés nas costas, né, pelo nível do baiano. Mas o Bahia fracassou na Copa do Nordeste. O Bahia na Copa do Brasil não foi testado. Pegou a equipe só de Série C e Série D, a equipe sem divisão até aqui na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, quando enfrentou equipes do patamar de Série B, só venceu o CRB, que é uma equipe que não ofende ninguém. Perdeu para Sampaio Corrêa, perdeu para o Sport, perdeu para o Fortaleza. Então o Bahia precisa tomar o choque de realidade. Eu acho que já tomou com o 6-0 do Sport. Agora precisa traduzir isso para a prática. Bahia já apanhou e apanhou feio, né, quando teve um parâmetro razoável para medir. Enfrentou o Red Bull Bragantino, que estava numa crise danada, eliminado do Campeonato Paulista, e o Red Bull conseguiu vencer o Bahia. Agora o Botafogo, uma equipe mediana que também não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. É bom a gente lembrar. O Botafogo não se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Foi o Volta Redonda, né? Vasco, Flamengo e Fluminense. Então, o Bahia, quando teve um parâmetro razoável, o Bahia não foi bem. Talvez seja a hora de repensar. Fechar a casinha, montar um time mais compacto, um time mais pegador, né? E assim, o que me estranha foram as mudanças, né? Eu vi que o Renato Paiva colocou, por exemplo, o Kaique e o Diego Rosa, jogadores que até agora na temporada não demonstram vontade, não demonstram garra, raça. E o Bahia precisa. Eu acho que mexeu errado. O Botafogo foi do lado inverso. O Botafogo continuou com a mesma pegada, né? O Tietê, eu até falei, ó, cuidado que o Tietê pode roubar a bola no meio. É um jogador que pode acionar o campo de ataque com um chute bom. E infelizmente aconteceu. Mas ainda não é terra arrasada, Wendel. É preciso ter paciência, é preciso acreditar no projeto. Agora é preciso encarar a realidade. Não adianta o Bahia ficar pensando em Libertadores e pensando em título. Tem que pensar primeiro em 45 pontos, porque quando você faz 45 pontos, o campeão tem que fazer 45 pontos, o vice-campeão tem que fazer 45 pontos, o G4, o G6 que vai para a Libertadores tem que fazer 45 pontos para depois avançar. Então, para mim, o Bahia precisa voltar aqui, falar assim, ó, vamos projetar 45 pontos. Depois a gente parte até para o título, mas primeiro projetar isso. E talvez, Wendel, eu acho que vai ser necessário mudar, por exemplo, fora de casa. Eu acho inadmissível, com todo respeito, eu acho inadmissível fora de casa o Chaves jogar. Para mim, fora de casa, Matheus Bahia, o lateral mais conservador. Em casa, em alguns jogos, aí tudo bem, pode jogar o Chaves, até porque a torcida vai empurrar, tá jogando a seu favor, mas eu acho que o Renato Paiva precisa entender isso. Hoje o Luiz Castro deu um nó no Renato Paiva. O Luiz Castro hoje deu um nó. O Luiz Castro entendeu a competição, entendeu o jogo. Veio para buscar pontos na Arena Fonte Nova. Levou 3. Talvez o Luiz Castro veio para o empate.
não teve vergonha de montar um time organizado, compacto, que baixava suas linhas, ficou nas cordas ali no início. Mas faltou esse entendimento e também faltou um quesito. Eu tenho batido na tecla, o pessoal às vezes fica chateado com os vídeos, a gente faz os comentários. Eu já disse, assim, a história mostra isso, assim, quando eu cornetei a contratação do Everaldo. Eu não disse que o Everaldo é ruim, eu acho que é um bom jogador para compor o elenco. Mas a história do Everaldo tem 12 anos de carreira. Everaldo só foi artilheiro na vida dele em 2012 no Campeonato Alagoano pelo CSA com 8 gols e agora no Baiano. Everaldo nunca foi artilheiro de nada. E o Bahia tá vendendo para a torcida um jogador de 31 anos, mais velho que o Goulart, que não é artilheiro. Esquece, gente, a gente tem que ser realista. Não se iludam com os gols do Everaldo no Baiano. A melhor temporada da vida do Everaldo foi na Chapecoense, quando o Everaldo não ultrapassou a marca de 20 gols. Cano no futebol brasileiro, 3 temporadas tem 100. Então o torcedor precisa ser mais, às vezes, didático nesses quesitos. Eu sempre falo isso, o centroavante tem que fazer gol, tem que marcar gols. E o que eu não gosto das contratações do Bahia é isso. O Biel, apesar de ser a melhor temporada da vida do Biel de gols, não é também historicamente, desde a base, inclusive é um dos motivos que não ficou no Fluminense, mas é um grande jogador, está em evolução, não é um goleador. O Kaique também nunca foi, nem a base, nunca foi um goleador. O Ademir também, o Ademir não deu certo no Atlético, por isso, porque no Atlético vai cobrar mais. E o Bahia trouxe o Ademir, é um grande jogador, mas esbarra nisso, não adianta só correria. Não adianta só correria, o sarrafo é mais em cima. E o Ademir mostrou por que não ficou no Atlético. E eu perguntei quando foi contratado. O Ademir que vem é o Ademir que vai tentar firmar numa grande equipe, porque no América ele reinou. Mas no Atlético ele sentiu a pressão. No Bahia parece que ele também está sentindo a pressão, porque também é uma equipe de massa. Né? É uma equipe de massa. Então, eu acho assim que o Grupo City precisa entender que o Campeonato Brasileiro é pesado. Isso a gente vem falando, não é de hoje. O Campeonato Brasileiro é pesadíssimo. O campeonato competitivo, eu já até falei com ele em off, nos bastidores, eu estou impressionado com alguns jogos. O nível de exigência, tecnicamente, não, mas o nível de intensidade, de marcação das equipes. É um jogo muito intenso, né? E no segundo tempo eu vi o Botafogo fez logo 3 mudanças, né? O Bahia demorou demais a mexer, e o Botafogo inteiro e o Bahia já não conseguindo acompanhar. Se a gente observar o segundo gol do Tietê, o meio campo do Bahia muito espaçado, não chegou. E aí quando você não chega, né, você vai encontrar adversários. Lembra que o Wendel falava nos jogos do Baiano do Nordeste, no Campeonato Brasileiro, esse erro aqui do defensor, na Série A, se determinado jogador pegar, é caixa. Ele vai marcar. Porque a qualidade é outra, não é o Itabuna, não é o Jacuipense, né? Não é o Barcelona de Ilhéus. Então, o Bahia, eu acho que tem um elenco razoável. Agora é preciso ter um pouco de humildade, voltar 2 casinhas, talvez mudar até um pouco o esquema, principalmente, repito, nos jogos fora de casa. Porque o Brasileirão é muito complicado mesmo. Mas, assim, o Bahia mostra também, Wendel, assim, que pode. O Bahia faz jogadas interessantes, ele cria jogadas interessantes. Agora o problema do Bahia que eu estou observando é que ele não consegue manter os 90 minutos. O Bahia começou os 10 primeiros minutos avassalador, né? O Ademir teve logo 3 chances de marcar, e depois o Bahia parece que desconcentra, não consegue manter o mesmo ritmo. Mas tem elenco que dá para fazer um pouco o Campeonato Brasileiro. Assim, minhas palavras iniciais são essas, né? A crítica que eu faço. Mas custou caro. Meu querido Rodrigão, tá contigo a bola. Jogador e arrebenta. Custou caro esse início avassalador e a precisão péssima do Bahia, né? Chegou 2 ou 3 vezes com o Ademir. O Everaldo tentou ali participar de algumas jogadas, mas não conseguia. O Chaves também no primeiro tempo teve uma jogada pelo lado esquerdo, depois de uma ótima jogada com o Caule, e não acabou resultando em gol. O Bahia tentou, buscou, teve domínio de jogo. Os primeiros 15 minutos foram realmente trucidados pelo Bahia, né? Porque não dava espaço para o Botafogo. Parecia que o Renato Paiva iria fazer realmente um bom jogo hoje junto do seu elenco, mas aí veio o fatídico lance do Júnior Santos diante do Chaves, né? E aí ele começou a derrocar do Bahia, porque uma jogada de linha de fundo, um jogador que estava ali no meio da cancha, praticamente no círculo central, ele dá uma pedalada para cima do Chaves, destrói ali o lateral esquerdo do Bahia, parte para cima já em direção à meta, e o Chaves
vai tentar ali, ele tenta a primeira combate, leva outro drible, na hora de tabelar o Tiquinho Soares é o do Everaldo, né? Porque foi um outro jogo que o Tiquinho Soares não participou ofensivamente naquilo que a gente chama de chutes, de finalizações, mas como pivô, ou como companheiro, como um camisa 9 armador, ele foi perfeito, porque na primeira tentativa ele já faz a tabela ali com o Fábio, ou com o Rafael, perdão, ele faz a tabela com o Rafael se complica todo e sai com bola e tudo. Na segunda, ele já deixa o Júnior Santos na cara do gol, o Júnior Santos domina, ganha no corpo do Chaves e finaliza para fazer 1-0 diante de um Bahia que ficou ali embasbacado, não conseguia mais sair para tentar agredir o Botafogo, ficou aquele banho-maria, não conseguia mais entrar dentro da área do adversário, ficava tocando bola ali atrás durante muito tempo, né? Tudo que o Luiz Castro queria, porque é o tipo de jogo que o Botafogo vai fazer fora de casa, não tem tantas pretensões assim no Campeonato Brasileiro, é verdade, já conseguiu umas Copas Sul-Americanas na temporada passada, jogou bem, venceu nesse de semana passada, e agora se preparando para jogar mais uma vez o Campeonato Brasileiro dentro do Bahia, fora de casa. Vale lembrar que não são distâncias curtas, né? Tipo, o Bahia, por ser clube do Nordeste, vai sofrer muito com a logística. O Botafogo está ali no Rio de Janeiro, mas vem para o Nordeste, depois vai ter que voltar de novo para o Rio, vai jogar fora de casa na Libertadores, na Copa Sul-Americana. Então, é uma competição que desgasta, é o Campeonato Brasileiro, porque são distâncias continentais. Mas quando você joga contra uma equipe que você tem a mesma pretensão, porque se a gente colocar hoje, vamos lá, o Campeonato Brasileiro tem 20 equipes, você pega ali 4, 5 times que vão, quem sabe, brigar pelo título ali, incomodar, né? São Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense e, sei lá, talvez uma quinta força, pode ser o Grêmio, pode ser o Corinthians, pode ser o São Paulo, não sei, essa quinta força aí tá ainda no ar, né? Pode ser o Botafogo, vencer as duas primeiras, então vai saber. Mas se a gente pega no início, com os olhos frios, a gente olha e vê que o Botafogo vai disputar o mesmo campeonato do Bahia. O Botafogo e o Bahia, eles se equivalem na balança da Série A. Um time que subiu na temporada passada contra um time que subiu nessa temporada. Duas SAFs, times que têm treinadores portugueses, não apresentam tantas ferramentas assim, os jogadores que tem. Bahia tem até mais qualidade técnica no seu elenco, acredito eu. Mesmo assim, o Renato Paiva não consegue colocar essa qualidade técnica em vista, porque os jogadores desde o Campeonato Baiano não conseguem entregar. Vamos lembrar que teve dificuldade para bater o Atlético de Alagoinhas 2 vezes nas que jogou na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, perdeu para Jacobinense, perdeu para o Itabuna, e depois foi ser campeão, sim, com o pé nas costas, mas teve dificuldades enormes para passar na primeira fase da Copa do Brasil, e isso vai deixando, na primeira fase, foi contra o Atlético de Alagoinhas, não, foi o Jacuipense na Copa do Brasil. Então o Bahia precisa entender, já agora em praticamente maio, que o Campeonato Brasileiro não é o Campeonato Baiano. O Campeonato Brasileiro, ele é formado por equipes que vão se matar dentro de campo, porque caem 4, não caem 3, não caem 2, caem 4. E se o Bahia ficar dormindo no ponto, vai sim ter muito problema para tentar remar contra a maré lá na frente. O Campeonato Brasileiro não perdoa falhas, é um campeonato que sim, jogar dentro de casa é fundamental para você ter uma campanha de manutenção e de pretensões maiores. O Bahia perdeu fora de casa para um time que é sim tão organizado quanto outros da Série A, como São Paulo, como o Corinthians até, mas o Bragantino vinha de más resultados. Já foi eliminado pela Água Santa na semifinal do Campeonato Paulista. Houve uma crise ali, o Caixinha, outro treinador português, né? O Caixinha do Botafogo, do Bragantino, acabou se sobressaindo ao Renato Paiva, seu compatriota. E agora o Luiz Castro também se sobressai ao Renato Paiva. E é assim, o Renato Paiva, ele precisa entender, a gente vai ver depois da coletiva, ele tem uma mania muito chata até, de sempre terceirizar a culpa dos resultados aos seus atletas. E isso pega péssimo para os jogadores, pega péssimo para os torcedores,
E também para a imprensa, né? Que tipo, vai já ver um cara que vem de fora, não consegue entregar um futebol que agrade e ainda por cima transfere a responsabilidade. Isso não é o que todo mundo quer. O torcedor do Bahia, que foi fazer a festa na Fonte Nova, queria sair com a vitória, mas viu um Botafogo no primeiro tempo acuado, porém cirúrgico, quando fez o primeiro gol, e depois viu um Botafogo no segundo tempo dominante. O Bahia não conseguiu agredir. O Bahia foi um time que se contentou com o empate, o Botafogo não, ficou ali. Desde quando a gente viu que Luiz Guilherme e Tietchan entraram, a gente sacou qual era do Botafogo, sacou qual era do Luiz Castro. Vou manter um ponta espetado aqui, que é o menino, e o Tietchan, qualidade de passe, uma finalização de curta e média distância, que é um cara que pode me dar aqui um fator surpresa. E deu. Esse fator surpresa, não teve culpa alguma o Marcos Felipe nos 2 gols, ao contrário de outros jogos, mas a zaga do Bahia hoje foi comprometedora, porque Gabriel Xavier foi muito mal, não conseguiu fazer nenhum tipo de combate ao Tiquinho Soares, que jogou livre ali no meio campo. E o destaque negativo do jogo, para mim, o Chaves, né, que depois do gol ficou totalmente atabalhoado, não conseguia mais marcar. A gente brincou aqui que o Júnior Santos vai ser contratado pelo Botafogo porque o Chaves vai ganhar uma comissãozinha. Mas é isso, não dá para você encarar uma Série A com essa passividade que o Botafogo, que o Bahia encarou hoje, jogando em casa, diante da sua torcida, contra um adversário que vai ser adversário direto para pretensões de Copa Sul-Americana e de até posição na tabela, né? A gente não sabe o que vai acontecer, é a segunda rodada apenas, mas que o Bahia vai sim ficar muito próximo ali do Botafogo, isso vai. Perder hoje, dentro de casa, para um adversário que vai ser o seu rival direto na competição, vai fazer muita diferença lá na frente. O Bahia pode se arrepender de ter perdido o jogo de hoje. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, o Esquadrão tomou 2-1 da equipe do Botafogo, arrebentou, jogou duro o Botafogo no segundo tempo, principalmente o segundo tempo. Eu confesso para vocês que eu imaginava que o Botafogo, por ter feito uma sequência de jogos, né, fez a estreia contra o São Paulo, depois no meio da semana fez um jogo contra o time do César Vallejo, eu acho que a pronúncia é essa, e o Botafogo goleou esta equipe e jogou com intensidade, até porque o gramado sintético lá do Newton Santos pede para que o jogo seja veloz mesmo, né? E o jogo está em velocidade. Eu estava acompanhando algumas mídias da equipe do Botafogo e o debate justamente é esse, né? O Botafogo está se habituando a esse jogo intenso também por conta do gramado. E eu imaginei que o Botafogo viesse para a Arena Fonte Nova e sentisse ao menos o segundo tempo, né? Fisicamente, porque é uma coisa normal que acontece no futebol brasileiro, esse calendário, né, gigante. E eu concordo com o que vocês falam, né? Mas de fato o Botafogo apresentou um bom futebol aqui na Arena Fonte Nova no segundo tempo. Foi fundamental, uma equipe equilibrada. O Bahia estava mais na emoção do jogo com o Jacaré, sabe, do que na racionalidade do Botafogo. O Botafogo entendia, e eu estou vendo muitas opiniões aqui no chat e também nas redes sociais. O Botafogo não precisou jogar tanto assim para vencer o Bahia, a realidade é essa. E o que mais me preocupa como torcedor do Bahia, porque o Botafogo de fato, quando fez o primeiro gol, tinha dado 2 chutes, mas a jogada foi bem construída. A jogada envolveu vários jogadores do Bahia, uma troca de passes, né, que você dá e recebe na frente do Júnior Santos, que vocês comentaram muito bem. O Júnior Santos veio do Fortaleza, estava lá no banco de reservas, jogou como titular do Botafogo e deitou e rolou no Chaves. Porque quando a gente diz assim, até para a torcida que não é torcedora do Bahia, fala assim, tá fazendo resenha, não, a gente está elogiando o Júnior Santos, porque ele fez o primeiro tempo, por exemplo, incomodou demais o lado esquerdo do Bahia, né? Mas até então o jogo estava em equilíbrio, né? O Bahia encontrou chances para fazer o gol, fez, perdeu outras oportunidades, mas não foi tantas assim, até porque o comentário de vocês foi muito preciso. Não houve grandes defesas dos goleiros no primeiro tempo, né? Mas o segundo tempo, meu amigo de fé, meu irmão camarada, meu amigo torcedor do Bahia, o Botafogo botou o Bahia no bolso. Os jogadores que entraram no segundo tempo do Botafogo solucionaram as questões que o Luiz Castro queria. Os jogadores que o Bahia colocou no segundo tempo, absolutamente individual. Por exemplo, taticamente entrou muito bem o Tietchan. O
Tietê entrou bem, chamou o Tiquinho Soares. Por exemplo, se a gente comparar o Tiquinho Soares com o Everaldo, o Tiquinho e o Everaldo quase não tocaram na bola, mas o Tiquinho foi muito mais determinante, porque ele foi cirúrgico, faz o pivô, está no momento certo, dá o passe correto, a assertividade do passe, e proporciona os 2 gols. Os 2 momentos dos gols do Botafogo, o Tiquinho participou. Esse garoto que entrou aqui, não sei se é garoto, o Felipe Sampaio, que entrou no lugar do Adrielson, entrou muito bem. O lado direito que ele estava fechando, não aconteceu nada ali no Bahia, ele estava sempre na cobertura, trabalhou certo, sabe? Então, isso faz a diferença. Quando você começa a fazer as mudanças e de um lado você encontra a solução, do outro lado você não resolve o problema. Foi isso que o Bahia fez. Individualmente, até o Arthur Salles é um bom jogador, você vê individualmente, mas o Bahia precisa encaixar todo mundo dentro de uma postura tática correta. O Botafogo, meu querido Ronexon, apontou, tá vendo aí o 4-4-2, tá todo mundo conectado. Taticamente, o Botafogo venceu o jogo em cima do Bahia. Não basta somente vontade, não basta somente você ter um jogador serelepe que dribla para um lado e para o outro. Você tem que estar bem organizado na partida. E o Botafogo apresentou isso. Uma organização dentro do jogo e do outro lado um Bahia desorganizado, desatento, oscilando muito na partida. E o Botafogo não, sempre regular, sempre regular. Se a gente pegar um gráfico, o Botafogo vai estar sempre regular em linha reta. E o Bahia naquela oscilação, né? Bem mal, bem mal. E nos momentos que o Bahia cai, o Botafogo se aproveita muito bem, né? Então tá de parabéns o Botafogo. E eu estou muito preocupado com o Bahia, porque, sinceramente, perder na Arena Fonte Nova, o Botafogo, com toda sinceridade, não é uma equipe com pretensões de campeão brasileiro, né? É uma equipe que vai lutar para ficar na primeira página entre os 10, pode chegar ali entre os 8, ficar em 6º, 7º, pode, mas o Bahia não pode perder esse ponto para o Botafogo, não. E aconteceu isso, tá de parabéns o Botafogo, e o Bahia vai ter que correr atrás do prejuízo agora, infelizmente. Wendel, só para lembrar também, se você, quem assistiu, por exemplo, Botafogo e Sergipe pela Copa do Brasil, o Sergipe amassou o Botafogo. O Sergipe amassou o Botafogo. Teve toda uma polêmica, o empate deu a classificação ao Botafogo, mas o Sergipe fez um grande jogo. Ou seja, o Botafogo, ele não é essa equipe que brilha, eu volto a repetir, o Botafogo ele não se classificou do Carioca. O Carioca fraquíssimo, com 12 equipes, o Botafogo ficou na 5ª colocação. Mas a gente tem que analisar o jogo. E no jogo, assim, o que me preocupou no Bahia, vou ser sincero, foi quando a câmera tomou, eu vi o Luiz Castro enérgico, praticamente entrando em campo, e eu vi o Renato Paiva abatido, né? Abatido e conversando ali com seus auxiliares. Claro que é mérito você ouvir, mas assim, eu vi o Luiz Castro muito mais autoral, muito mais dono do time, conectado, né? Sentiu no jogo. O Renato Paiva tá perdendo o elenco, entendeu? Já as suas ideias não está tendo atendido, porque isso aí é muito característico de um treinador que está perto de cair, né? Que está próximo de cair. Não sei que é isso, mas minha impressão que passa é essa. Eu vi o Luiz Castro muito ativo, eu vi um Renato Paiva abatido. E assim, o Renato Paiva, assim, o grande erro dele, na minha opinião, ele tem que tirar as convicções. Por exemplo, o Chaves é uma convicção do Renato Paiva. É muito nítido que o Chaves é uma indicação do Renato Paiva quando passou no Independente Del Valle, né? Mas assim, e parece que ele protege alguns jogadores, é minha visão, de fora. Ele protege alguns jogadores, ele esbraveja com outros jogadores, saca do time outros jogadores, mas eu não vejo ele ser tão enérgico assim com o Chaves, por exemplo. Hoje o Chaves, eu vou ser sincero, eu falei aqui, ó, eu não voltaria com o Chaves pro segundo tempo, já seria sacado no intervalo. O treinador, às vezes, tem que ser enérgico. Às vezes você tem que interagir. O treinador, ele é um clínico geral. Eu chego lá tossindo, ele fala, sua tosse tá seca, tá com pigarro, como é que tá a sua tosse? Ah, então é isso. O treinador é um clínico, ele tem que ver o jogo e falar, vixe, um buraco aqui, tá um buraco aqui, o Chaves, eu vou ter que fazer essa intervenção. Então o Renato Paiva não fez a leitura do jogo. Foram mudanças assim totalmente intuitivas, né? Tirou o Everaldo, colocou o Arthur Salles, tirou o Ademir, colocou o Biel. 6 por meia dúzia, eu não vi surtir efeito. Apesar de que o Biel quase marca um golaço, né, numa jogada que ele fez com o Arthur Salles. O Arthur Salles, no segundo tempo, ele fez mais do que o Everaldo no jogo todo. Quase sai um golaço, né?
Uma defesaça do goleiro também. Bom goleiro esse goleiro do Botafogo. O pessoal tem elogiado esse goleiro, esse Lucas Perry. Ele veio do futebol nordestino. Eu só não me lembro agora se veio do Náutico. É porque eu confundo o Lucas Perry com outro goleiro. Ele veio do futebol nordestino também, esse Lucas Perry. Ele veio para ser, na época, o reserva do goleiro que já tá há muito tempo, que já estava há muito tempo no Botafogo, mas é um bom goleiro esse Lucas Perry. Ele era de São Paulo, né? Oi. Ele era de São Paulo. Isso, mas ele estava atuando no futebol nordestino, eu não me lembro da equipe que ele estava atuando antes. Mas ele teve uma passagem. O Amarildo Júnior trouxe aqui a informação no Náutico, é isso mesmo. Ele, acho que na temporada passada, ele jogou no Náutico, né? Um goleiro interessante. Dá pra confundir com o Luan Poli, né? Que jogou pelo Sport. Jogou no Náutico. Ele jogou no Náutico em 22 mesmo, ano passado. Jogou no Náutico. Tô vendo aqui no Transfer Market. É um bom goleiro, né? O Botafogo trouxe ele para compor elenco e tem sido titular, né? Porque o goleiro titular do Botafogo tem sempre se machucado, né? Já vem de contusão há muito tempo. E o Lucas Perry, ele vai aos poucos, eu acho que já virou titular, né? Eu não acompanho tanto assim o Botafogo, mas acredito que já virou titular. Mas é como eu disse, o Bahia tem que ter frieza, né? Tem que ter frieza, cabeça no lugar, dar um passo atrás e colocar um time mais intenso. Porque por exemplo, o próximo jogo do Bahia é contra o Vasco. Não sei se vocês acompanharam o jogo de ontem, Vasco e Palmeiras, uma correria desenfreada. Parecia a corrida maluca. Então o Bahia sabe que lá no São Januário vai ser um caldeirão, né? Então, aí, na minha opinião, é o Matheus Bahia, é o time mais postado. É um time mais físico mesmo. Eu acho que o Renato Paiva tem que ter esse entendimento. Não adianta chegar aqui, não, eu vou encurralar todo. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, deixa o like, todo mundo aí arrebentando no like para dar essa moral pra gente. Botafogo 2, Bahia 1. Meu querido Rodrigo, melhor e pior jogador pode ser da partida, na sua opinião? Cara, pior jogador eu vou citar o Chaves por conta do comprometimento do gol, né? Do primeiro gol, e não ter conseguido acompanhar principalmente o Júnior Santos. O Vitor Sá também, quando acabou invertendo com o Júnior Santos, deu muito trabalho. O Rafael também, ali quando começou a partir um pouco mais para o ataque, deu trabalho pelo lado direito, do lado esquerdo do Bahia. Então o Chaves comprometeu muito, né? Ele começou bem, deu até um ótimo cruzamento para o Jacaré, mas eu não vou dar não, eu vou mudar, eu vou dar o pior em campo para o Everaldo. Porque, cara, o Chaves, com toda a desgraça do mundo, ele fez um passe pro gol. Ele deu o passe pro gol. Então eu vou dar o meu pior em campo hoje pro Everaldo, vou poupar o equatoriano e vou colocar o Everaldo nessa roda aí, porque realmente não, o que você falou, Wendel, tipo, perfeito. O que o Tiquinho fez, o Everaldo não fez. E o Everaldo teve, tipo, boas chances também, tabelou com o Ademir, que foi outro que deixou devendo muito. Ademir, Chaves e Everaldo hoje realmente, pelo amor de Deus, o torcedor do Bahia tem que colocar a mão na cabeça, perguntar pro Renato Paiva o que é que tá acontecendo, perguntar pro Grupo City e pelo amor de Deus o que é que tá acontecendo. Mas melhor em campo, cara, gostei da atuação do Júnior Santos, foi um cara que partiu muito para cima, chamou a responsabilidade, né, foi um destaque, e o Tiquinho com 2 assistências. Eu vou dar o voto hoje para o Tiquinho, eu acredito que foi determinante do jogo, não apareceu tanto, mas jogador bom é assim, aquele cara que com toque na bola define, e ele deu 2 assistências para os 2 gols. Então a estrela do Tietê conta, a estrela do Júnior Santos também, que foi um cara que deu muita fumaça ali, mas definitivamente o Tiquinho foi o cara que definiu esse jogo com 2 passos perfeitos e fazendo um pivô. Só não fez o terceiro porque o Rafael se complicou todo, mas as 3 jogadas foram muito parecidas e ele ganhou todos. Meu querido Ronexo Gomes, na sua opinião, jogador de arrebentar, melhor e pior jogador da partida? Os piores do Bahia, eu também fico com o Everaldo e o Chaves, mas eu acho que o Chaves ele compensou na assistência, mas está devendo. Então eu vou ficar com o Everaldo mesmo, porque o Everaldo ele não deu opção. Porque o Tiquinho, se você observar, como o Wendel já tinha observado, apesar de ser um jogador mais robusto, um jogador mais lento, inclusive, do que o Everaldo,
mas ele procurou os espaços. E outra coisa, ele tem uma noção assim, de espaço muito boa. O zagueiro comeu ferro com ele. Tipo assim, ele é muito duro. Eu vi zagueiro subir e não encontrar, porque ele acha muita referência. Porque tem jogador que consegue entender a referência de onde a bola vai descer. Né? E o Tiquinho tem muito essa noção. E aí ele deixa o zagueiro numa situação complicada, porque o zagueiro não sabe se dar o bote. E ele é muito forte, então ele foi muito bem. Então eu vou dar para o Everaldo, né, o pior em campo hoje. Ele não se apresentou para receber muita bola, né, foi um jogador nulo, né, o Botafogo anulou o Everaldo no jogo, né, e eu acho que então o pior. E o melhor eu vou ficar com o Júnior Santos. Eu acho que o Júnior Santos ele abriu as portas para a vitória do Botafogo, né, assim, no primeiro tempo, apesar de depois ter sofrido empate, mas eu acho que ele abalou, inclusive, a confiança também do Chaves, né? Ele, no 1-1, ele levou praticamente todas. E isso contribuiu muito para também cansar, né, o Chaves. E quando fez a mudança para o Luiz Henrique, né, que é outro que tem característica parecida, o Luiz Henrique já pegou a defesa do Bahia já cansada, né? Aí o Luiz Henrique já fez o contrário, ele já caiu em cima do Jacaré, né, para travar. Por quê? E aí foi mais uma inteligência do Luiz Castro, se você observa. O Júnior Santos, ele jogou em cima do Chaves. Só que o Jacaré, se você observa, estava escapulindo. Tanto é que faltou no gol. O que o Luiz Castro fez? Colocou o Luiz Henrique, camisa 11, só que colocou do lado do Jacaré. Você observa que o Jacaré, no segundo tempo, ele não pôde subir. Porque o camisa 11 ficou ali colado com ele. Ou seja, mais uma interpretação positiva do Luiz Castro, que o Renato Paiva não se ligou. Bem lembrado, bem lembrado. O Luiz Castro encontrou uma fórmula de anular o Jacaré, que era a válvula de escape do Bahia, a tentativa melhor que o Bahia tinha ali, né? E aí, no segundo tempo, o Jacaré, mesmo com muito esforço, não teve tanta liberdade assim. Sempre tinha um jogador fazendo a marcação do Jacaré. A análise de vocês é essa mesmo, também concordo, né? Eu acho que o Chaves só escapou mesmo da panela fritando porque deu assistência, né, para o gol. De fato, ele ali naquela fase ofensiva, se ele estiver livre, porque quando no segundo tempo nós precisávamos de um cara do lado esquerdo para dar mais volume, ele não dá, porque ele não encontrava espaço, né? O Chaves é um jogador que tem muitos limites, assim, ele precisa de espaço para jogar. Então, quando ele não tem, ele não vai funcionar. Eu acho que a contratação do Bahia e o Chaves, talvez o Bahia não fez uma análise correta, mesmo com a indicação do técnico Renato Paiva, para o entendimento do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é muito forte pelos flancos, né? E no Equador talvez não seja tanto assim, e ele tinha mais liberdade para poder jogar o seu futebol, forte fisicamente, mas aqui no segundo tempo a gente viu o Botafogo fechou os espaços dele também, e ele ficou sem o arranque, né? Porque ele precisa dessa bola alçada com o arranque para ele avançar. Mas ele tem deficiências com a bola que não corre tanto, né? Numa tabela, em um dá e recebe, ele não tem essa categoria, né? Infelizmente, eu acho que o Matheus Bahia para o Campeonato Brasileiro funciona melhor do que o Chaves. Mas o Everaldo ficou devendo demais mesmo, porque a gente viu o Tiquinho Soares também com muita dificuldade, mas soube fazer um prato de comida bom com pouco que ele tinha. Já o Everaldo não conseguiu, então tem razão os meus amigos aqui. Queria passar para vocês também o seguinte: o meio de campo do Bahia, sinceramente, viu, não marca ninguém. O meio de campo do Bahia deixou o Eduardo, camisa número 33, desfilou. E é um jogador inteligente o Eduardo, né? Ele vai para o espaço vazio, ele joga um pouco mais atrás, fazendo cabeça de área, depois ele vai mais para frente, né? O Bahia não encontrou o Eduardo, que principalmente no segundo tempo, aquelas trocas de passe que o Botafogo fazia no jogo 1-1 ainda, e vocês já comentando, o Botafogo está melhor no jogo, está trocando passe, está controlando a partida. Isso muito por conta do Eduardo. O Eduardo fez essa movimentação toda, lado direito, lado esquerdo, recebia a bola, envolvia o Bahia, e o Bahia não conseguia encontrar essa bola, eles avançavam, e foi isso que aconteceu no gol do Tietê, né? Eles estavam trocando passes ali, tranquilos, vai, de repente acelera, o Tietê chama o Tiquinho devolve, ele bate no canto, gol. Então, o Eduardo é aquela cobra naja, ele fica assim, ó, ali, daqui a pouco ele arma o time e pega você de calças curtas, jogador e arrebenta meu querido Ronexo, na sequência meu querido Rodrigo, porque eu acho esse meio de campo do Bahia hoje não encaixou bem na marcação, sabe?
Wender, eu vou fazer minha análise aqui do meio campo do Bahia, né? Que é uma preocupação que eu tenho, já não é de hoje. E depois eu vou precisar sair, mandei até no chat privado, eu não tô sentindo muito bem, né? Desde ontem viajando, já tô meio zonzo. Não, beleza, então você faz a análise rápida aqui do Rodrigo também e a gente joga duro, hein? Deixa eu fazer a análise aqui do meio campo. Eu achei hoje que o meio campo do Bahia estava muito espaçado, né? Até teve um momento do jogo que eu até interrompi o Wendel, eu falei, Wendel, presta atenção como o Botafogo se defende, que a escalação do Botafogo é um 4-3-3, mas quando se defende é um 4-4-2, muito bem definido. Só que as duas linhas de 4 do Botafogo, ela trabalha sincronizada em 10, 15 metros. E o Acevedo hoje, o Bahia joga com 3 zagueiros, e com 3 zagueiros o Acevedo ele não pode ficar tão próximo. Eu vi umas 2 vezes o Acevedo bater cabeça com o David Duarte e com o Gabriel Xavier. Ficou 4 ali na saída, não pode, né? Quando você tem 3 na saída de 3, os volantes têm que sair mais pro jogo e tentar abrir um pouco mais ou pro lado direito, pro lado esquerdo ali, dar mais espaço. E o Acevedo hoje não fez uma grande partida nessa questão de posicionamento, mas é um jogador inteligente, ele tem um bom desarme. Eu acho que um jogador que tá devendo ainda, Wendel, não mostrou assim, os melhores momentos do Fluminense é o Iago Felipe, né? O Cauli, para mim, monstro, o melhor do meio campo, um jogador que caiu muito ali pelo lado esquerdo no início do jogo, monstro, um dos melhores do Bahia, o Cauli, né, junto com o Jacaré, fez um grande jogo, até se cansar ali, mas foi um dos grandes destaques. Agora eu não gostei do Iago Felipe e do Acevedo, principalmente no posicionamento. No último gol mesmo, os volantes estavam muito distantes, né? Deixou o Tietê bater com muita tranquilidade. Mas o Iago Felipe, ele é um jogador mais voluntarioso. No Fluminense, quem acompanhou, viu o Iago Felipe aquele jogador mais combativo. E no Bahia eu tô achando que ele tá querendo ser mais, assim, não sei se é porque vem com status de craque, mas ele tá querendo mais ser um jogador articulador. E o Iago Felipe, na verdade, ele é aquele cara combativo, né? Um cara mais do combate. Tanto é que, assim, eu vi pessoas falando, porque o pessoal pediu o Iago Felipe porque está acostumado a jogar com um jogo propositivo, tanto é com o Diniz. E é justamente o oposto. Se a gente buscar matérias do esporte lá do Rio de Janeiro, se a gente busca o UOL do Rio de Janeiro, se a gente busca o GE, é justamente por isso que o Iago Felipe perde espaço. Quando termina a temporada, que ele era titular, hora reserva, ele alternou também na temporada passada. Mas nessa temporada ele era reserva. E o Diniz, quando chega pro presidente, fala, eu quero um jogador que saiba trabalhar mais com a bola. Foi justamente um dos motivos que o Diniz, entre aspas, recanteou o Iago Felipe. Então eu vi gente fazendo análise, trouxe o Iago Felipe porque está acostumado a jogar assim no Fluminense. Não, na verdade foi um dos motivos que ele perdeu. É porque o Diniz, ele é assim, ele aproveita o que tem. Na temporada passada, de fato, o Iago Felipe foi titular praticamente absoluto, mas teve ali um período de 2 meses que ele ficou no banco. 2 meses ele não jogou. Né? Eu acho que setembro, outubro, ele não jogou uma partida sequer, praticamente no Fluminense titular, sempre entrando ali no segundo tempo para compor. Mas é um jogador que no Fluminense, e serviria muito pro Bahia, sim, esse lado combativo. Mas no Bahia ele não tá sendo combativo, ele quer ser o craque do time, ele não é. Ele é um jogador, volante, não é pitbull, ele não é aquele cara grosso. Ele é aquele cara que consegue ter articulação. Mas eu tô sentindo essa falta dele. E aí o meio campo do Bahia fica frouxo, né? Só o Cauli dando combate, né? Aí fica complicado. Meu querido Rodrigo, jogador e arrebenta. Exato, o meio campo do Bahia, em detrimento do Botafogo hoje, foi inoperante, né? O Cauli foi o cara que teve mais visão, mais consciência, foi um cara que deu o passe de letra para poder fazer o gol, o Jacaré, né? O início da jogada foi com ele, desmontando a linha defensiva do Botafogo, e também tinha conseguido aquele passe para o Ademir, quando o jogo já estava 0-0, mas ele não conseguia. É verdade que ele se atrapalhou depois da primeira jogada, deu o drible, quis fazer o passe, aí o Ademir o Adrielson deu aquela interceptada na bola, ela voltou para o próprio Cauli, e ele fingiu ali, né, deu um refugo, tocou a bola para o Ademir, que na hora de fazer a finalização jogou para fora. Então no segundo tempo o Cauli começou bem também, depois caiu muito em produção, enquanto o meio campo do Botafogo não. O meio campo do Botafogo, o Eduardo foi muito bem, o Rafael, que hora fazia um lateral, hora vinha jogar como um volante também para proteger a zaga quando o Botafogo não tinha bola, foi outro jogador que foi muito bem ali pelo lado direito, né? Então o Danilo Barbosa já não gostei tanto assim, porque além
de ser um cara que ele é um zagueiro volante, ele perdeu assim algumas jogadas que não deveria, principalmente por Cauli, mas é o que propôs, né? Quando o Marlon Freitas entra no lugar dele, o Botafogo começa a ter mais qualidade de saída. O Botafogo tira um volante marcador e põe um volante que sabe sair mais para o jogo, né? Ele foi assim no Fluminense, ele foi assim no Atlético Goianiense, onde chamou a atenção e foi voltar agora para um grande clube, né? O Botafogo, com todo respeito, é tecnicamente superior também, tradicionalmente superior ao Atlético Goianiense, e disputando uma competição maior, então já faz uma diferença enorme. E o Danilo Barbosa não contribuiu tanto. O jogador que saiu até porque tomou uma pancada ali no tornozelo, né? Acho que foi o Everaldo que chegou dando uma pancada ali. E foi o lance de mais perigo do Everaldo no jogo, foi a pancada que ele deu na batata do Danilo Barbosa e conseguiu tirar o volante do Botafogo do jogo. Mas é isso, o meio campo do Bahia, depois com a entrada do Daniel, o Daniel é o camisa 10 do Bahia, com todo respeito. O Daniel é um cara cria da base do Bahia, precisa ser sim valorizado, mas não é o cara que vai modificar esse meio campo do Bahia. Eu conversava com o Ronexon no Simbora Nordeste, com o Alisson também no início da temporada, que o Bahia está muito carente de um armador e de um centroavante. Você não tem um armador reserva, na verdade você não tem nem um armador titular. O Cauli não é esse cara. O Cauli não é um cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai comandar o meio campo. Não, ele é um meio atacante. Se você para pensar, o Bahia, ele não tem nem esse cara que possa fazer a titularidade, e no reserva era o Daniel. E o Tassiano chegou, ele tem um pouco mais de força bruta, digamos assim, um cara que é bom pelo jogo aéreo, mas não é titular absoluto, né? Já não era lá atrás, e agora também passa a não ser. Jogou o primeiro jogo, já não jogou mais, então vai ficando aí uma rotatividade que o Renato Paiva até gosta, mas ele precisa encontrar pelo menos alguns jogadores com que ele tenha confiança para manter uma estrutura, um esqueleto. Caso contrário, se for ficar nessa rotatividade sempre, pode complicar para o Bahia. O torcedor brasileiro gosta do 11 inicial. Ele quer saber quem é o goleiro até o ponto esquerdo. Ele quer escalar o time na mesa do boteco lá, ele quer escalar na praia quando ele estiver conversando com a galera dele, para poder bater um papo e saber quem é quem. É diferente quando você tem um futebol nível Premier League, que você tem jogadores de todos os cantos do mundo, cada um deles é titular da sua seleção, e aí você consegue colocar os caras para jogar, porque são várias competições também, não tantas quanto no Brasil. E, obviamente, também os deslocamentos são muito mais curtos na Europa do que no Brasil. Não dá para você comparar. Então, é muito complicado. O Renato Paiva, ao meu ver, ainda não entendeu o que é o futebol brasileiro. Ele ainda está tentando se adaptar, e isso vai prejudicar a equipe dele. E quem paga o pato é o Bahia. O Bahia vai ficar pagando esse pato aí durante um bom tempo. Se não abrir o olho, é capaz de ser tarde demais. Então, precisa entender o que é que vai acontecer daqui para frente. Já se foram 2 rodadas, 0 pontos. Só não está na lanterna porque Curitiba e América Mineiro tomaram 3-0 nas 2 partidas. E isso faz com que o Bahia fique ali na 18ª colocação, mas muito perto ali de flertar com a lanterna. Então, não é nem de longe o sonho do torcedor tricolor. Por isso, o Renato Paiva já começa a ouvir os gritinhos, né? Volta a ouvir os gritinhos de fora Paiva, que ecoaram durante boa parte da Copa do Nordeste, e agora, com 2 rodadas de Brasileirão, ele já está sentindo a mão pesando em cima da consciência dele, né? Meu amigo, eu estou com o meu querido Rodrigo Rocha, meu querido Ronexon Gomes, agradecendo a todos vocês pela presença, pelo like. Claro, é evidente, nós estamos tristes, torcedores do Bahia, mas entendendo que a vida segue. Quinta-feira, inclusive, tem jogo do Bahia na Copa do Brasil. Vai seguir o Campeonato Brasileiro também. Estaremos aqui, tá bom? Essa parceria sensacional. O canal Wendel, meus amigos, canal 2-1. O nosso querido Rodrigo Rocha aqui também. Deixa eu mandar um abraço para o Alisson. Tá de técnico novo, hein, Alisson? Tá de técnico novo. Então, um abraço para todos vocês. Muito obrigado mesmo. 22h42. Amanhã estaremos de volta, claro, com mais conteúdo. Meu querido Rodrigo, muito obrigado. Meu querido Ronexon também. Deixa eu passar com o meu querido Rodrigo. Considerações finais rapidinhas pra gente eliminar aqui. Tá de boa? Pode cegar? Pode fechar? Tá tudo beleza? Quer deixar mais uma finalização aí? Só agradecer mais uma vez o convite e acompanhando mais uma vez aqui
as transmissões do 2x1. Quem quiser seguir também, @rmontes da Rocha no Twitter, @rmontes Rocha no Instagram, só pra galera que curte mesmo informação, futebol. Não sou o cara mais presente do mundo nas redes sociais, mas estou sempre por lá também, fazendo algum tipo de comentário, tecendo algum dado que seja interessante, principalmente no Twitter. O Instagram é mais pessoal mesmo, mas enfim, fica a critério de todo mundo que quiser conhecer um pouco mais. Valeu, galera. Nos vemos na próxima. Valeu, meu querido Rodrigo Ronexon Gomes. Valeu, Ender, valeu, Rodrigo. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer fazer parte, né, dessa transmissão, e a gente volta em breve, né? Muitos jogos durante a temporada, a gente vai estar por aqui mais vezes, né? Ora o Rodrigo, ora o Alisson e o Rodrigo, o Wendel, e por aí vai, né? Então, fique ligado. Pessoal, dá o like, ajuda a gente, né? A transmissão que a gente faz aqui por hobby mesmo. A gente gosta de futebol, né? A gente sempre gostou de comunicação, né? Eu e o Wendel, a gente sempre fez parte de rádio comunitária, né? A gente, daqui do interior da Bahia, a gente consegue fazer esse trabalho. A gente fica feliz pelos resultados também, que o pessoal dá essa moral pra gente, né? Teve um momento hoje que explodiu, então agradecer o pessoal pela audiência, pela paciência, e a gente volta em breve com mais jogos aí, tem mais jogos em parceria aqui, transmissão em parceria, né? E por sinal, falou da Rádio Comunitária Iguai FM, meu querido Ronexon, Roberto Carvalho, se quiser, a Rádio Comunitária pode pegar o sinal da gente e colocar para todo Iguaí, é o trabalho que a gente faz aqui, sempre foi feito na Rádio Comunitária, então, para a galera conhecer aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, meus amigos. Lembrando que nós temos mais jogos do Bahia e jogos também de vários times do futebol brasileiro, sobretudo do Nordeste, tá bom? Então, forte abraço a todos vocês aí. Muito obrigado à participação da torcida do Brasil todo, né? Nós tivemos aqui flamenguistas, botafoguenses, santistas, palmeirenses e, sobretudo, a torcida do Bahia, na qual eu agradeço demais. Bate no peito e diz que é esquadrão. Perdemos, mas vamos voltar. Nós vamos voltar. Nós vamos arrebentar e jogar duro. Forte abraço a todos vocês. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.